Dia 11 de outubro de 2025. Seja muito bem-vindo ao canal para a leitura de Provérbios. Estamos no mês de outubro de 2025, fazendo a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. O mês de outubro tem 31 dias. Vamos aproveitar esse mês e realizar a leitura diária de Provérbios e tirar lições para a nossa vida e aprofundamento do relacionamento com Deus. Provérbios, capítulo 11, fala principalmente da justiça. Nós estamos usando a cor verde para destacar todos os versículos da justiça. Vamos para a leitura. Versículo 1: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer que nós respeitemos a justiça. Nos nossos relacionamentos, devemos buscar sempre ser corretos e justos com todas as pessoas. Trate as pessoas de forma respeitosa. Procure respeitar a igualdade das situações. Se uma pessoa está na mesma condição que a outra, então ofereça para as duas os mesmos benefícios, as mesmas vantagens. Procure tratar as pessoas com igualdade. O Senhor abomina. Abominar significa detestar em extremo a injustiça. O Senhor abomina a injustiça, a mentira, a falta de verdade. Versículo 2 e 3 estão em laranja. Todos os versículos em laranja são versículos que falam a respeito de sabedoria. O verde é a justiça, o laranja é a sabedoria. Então, versículo 2: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O versículo 3 nos traz uma sabedoria. O soberbo, o arrogante, o orgulhoso, quando vem uma pessoa que tem soberba, também vem com ela a afronta. Porque a pessoa que é arrogante, soberba e orgulhosa, prepotente, ela sempre acha que é melhor, que é superior, que tem mais vantagem, que merece mais do que as outras pessoas. Então, quando ela vem e entra numa relação, ela afronta as outras pessoas. Ela diminui as outras, ela menospreza o trabalho das outras, ela acha que só o que ela faz é melhor. Então, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulhoso age com, desculpe a palavra, mas ele age com burrice, porque o orgulhoso não percebe que quando ele maltrata, desrespeita, diminui o outro não vai se sentir bem para dar o melhor dele. Então ele não vai entrar naquela relação com o coração aberto. Mas a pessoa que é machucada, que é ferida, que é diminuída, que é menosprezada, que é maltratada, ela vai se afastar. Então, o orgulhoso só consegue afastar as pessoas. O orgulhoso só consegue perder as amizades, as relações, os contratos, os negócios, o casamento, a família, por causa do orgulho. Então, deixe o orgulho. Comece a ser mais humilde. Comece a respeitar as pessoas, ouvir as pessoas, porque com os humildes está a sabedoria. A sabedoria está em você procurar elogiar as pessoas, ver os pontos positivos delas. Quando você percebe que elas fazem alguma coisa que está indo mal, você deve pensar: como eu falo para ajudar essa pessoa a mudar essa condição? Como que eu falo de uma forma inteligente para ajudar essa pessoa a sair desse mal? Porque aí você está sendo humilde, você está querendo ajudar a pessoa ao invés de ser arrogante. O humilde aproxima as pessoas, ele consegue estabelecer boas relações. O humilde recupera o casamento, recupera o relacionamento com os filhos, recupera o relacionamento com os colaboradores, agrega, reúne as pessoas, ele procura
fazer o melhor de si para que Deus possa comunicar o reino. O orgulhoso não consegue comunicar o reino de Deus, porque como que ele comunica o reino de Deus? Diminuindo as pessoas. Jesus era humilde, ele atendia a todas as pessoas e muitas vezes chegavam pobres e cegos e paralíticos e pessoas que estavam com uma mulher com fluxo de sangue, pessoas que eram leprosas, que eram desprezadas, e Jesus estava sempre disposto a ajudá-las naquilo que estava ao alcance dele. Versículo 3: A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Sinceridade significa a qualidade de ser sincero. Sincero significa não ter cera, que é sincera, sem cera. Cera é uma as pessoas colocavam cera para esconder as quebraduras dos vasos. Então, a ideia de sincero é aquela pessoa que não usa maquiagem, que não usa máscara, que é transparente, que é honesta, que é realmente verdadeira. Então, a verdade dos sinceros os encaminhará. Os encaminhará para onde? Os encaminhará significa que os levará para um caminho direito. Mas a perversidade é fazer o mal, dos desleais, daqueles que não são verdadeiros, os destruirá. Aquele que engana, trapaceia, corrompe, trai, quando é descoberto, ele acaba recebendo a destruição. A pessoa que adultera no casamento, quando é descoberto, ele perde a confiança no relacionamento, perde a honra no relacionamento. A pessoa que foi descoberta enganando num produto, na venda de um serviço, ela perde a credibilidade. Então, o desleal será destruído. Na realidade, esse versículo 13 ele tem uma relação com justiça, porque a pessoa que é sincera, que é honesta, que é verdadeira, a pessoa sincera ela vai querer que as coisas sejam corretas, vai andar na justiça. Agora o versículo 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quando você engana alguém e aquela pessoa fica com ira e ela vai fazer a reclamação, ela vai querer o seu direito. Nesse dia em que a pessoa exige e requer o direito dela, não adianta você prometer o mundo e fundos para ela. Ela vai dizer: você mentiu, você não fez a coisa correta. Agora, a justiça livra da morte. Então, o correto, na hora que errou, é ser justo. Devolve o dinheiro, procura compensar a pessoa, faça a coisa justa. Fala, eu fiz errado mesmo. Seja justo. A justiça livra da morte. Então, o versículo 4 fala, vale a pena andar na justiça. Você não vai ter problemas e no dia de raiva de alguém, a pessoa que foi enganada, ela pode ficar muito chateada e tem pessoas que perdem a cabeça e podem querer até matar a pessoa que as enganou. Então, fazer a justiça livra da morte. Versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Ímpio é o que pratica o mal. Então, o ímpio pela sua maldade cairá. O versículo 5 fala: ande na justiça, ande na sinceridade. E esse versículo 5, ele reúne a ideia de justiça com a ideia de sinceridade do versículo 3, como nós comentamos, que quando você é sincero, você procura praticar o que é correto, o que é justo. Então você anda no caminho certo. O versículo 5 confirma isso e fala que o ímpio também vai cair por praticar o mal. Versículo 6. A justiça dos virtuosos os livrará. Virtuosos são aqueles que praticam virtudes. Virtudes são boas práticas, hábitos que são bons. Então, aqueles que praticam o que é bom, as virtudes vão ser livrados, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. O iníquo é aquele que sabe o que é verdadeiro e faz o oposto.
Então existem dois tipos de pessoas que praticam o mal, o ímpio e o iníquo. O ímpio é aquele que faz a maldade porque ele está acostumado a fazer a maldade. Ele é uma pessoa do mal. O iníquo é aquele que conhece o caminho certo, sabe o que é o certo, e mesmo sabendo, ele vai e ele faz o que é errado. Então, na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Versículo 7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação. Quando uma pessoa que pratica o mal, o ímpio é o mal, quando o homem mau, ele morre, todos os sonhos dele, todas as expectativas, o que ele esperava receber, morrem junto com ele. Por quê? Porque o ímpio, que é o que pratica a maldade, ele não se preocupa com a vida eterna. Ele não se preocupa com a vida depois, para onde a alma dele vai. Então, a vida do ímpio é só essa vida terrena. Ele vive aqui na terra, ele tem as suas expectativas, enquanto ele está vivo, ele vai enganando, trapaceando, ganhando vantagem, ganhando benefício, e as expectativas dele vão sendo atendidas. Ele morreu, acabou para ele. E a esperança da iniquidade perde-se. A esperança de vir a ganhar o lucro da coisa errada se perde. Ele morreu, acabou. Não é assim que ocorre com o justo. O justo que procura se ajustar com a vontade de Deus, ele tem esperança enquanto está vivo de ter uma vida guardada e protegida por Deus, e ele tem a esperança e a certeza de que quando ele morrer, a alma dele vai subir para o céu e ele vai viver a eternidade com Deus. Versículo 8. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O justo é libertado de toda angústia de reclamação de cliente. Ele é libertado da angústia de ter a esposa ou ter o marido insatisfeito porque foi traído ou porque foi traída. Porque o justo faz a coisa certa. Ele é livrado desses tipos de angústia que o ímpio recebe. O ímpio trai, então ele vai passar pela angústia, pelo sofrimento. Ele deixa de atender os filhos, ele vai passar pelo desgosto depois de ter esses filhos com problemas ou de ter um relacionamento ruim com os filhos. O ímpio, ele engana, então ele vai passar por angústia, insônia, incomodação, porque ele faz a coisa errada. O ímpio fica no lugar da angústia e o justo é libertado desse lugar. O justo faz a coisa certa, ele fica livre da angústia. Seja justo, porque você vai poupar muitas angústias desnecessárias. 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, o hipócrita é o mentiroso, o que elogia com falsidade, querendo receber algum benefício, querendo receber alguma vantagem. É aquele que fala para os outros fazerem o que ele não quer fazer. Então, muitas vezes, ele quer se aproveitar dos outros. O hipócrita, com a boca, inventando mentiras, contando historinhas, danifica o seu próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando você procura fazer a coisa certa, você não cai na proposta do hipócrita, na proposta do mentiroso. O que o versículo 9 está dizendo é: seja sempre justo. Se alguém vem até você e oferece um bem por um valor menor do que ele vale, não compre. Por quê? O hipócrita, ele está querendo empurrar, vender alguma coisa para danificar o próximo. Tem alguma razão para ele fazer aquilo. Ninguém vende um produto por um preço abaixo daquele valor, a não ser que a pessoa tenha um outro negócio em vista. Então você precisa investigar, conversar bem ao certo qual é o motivo daquela venda antes de você comprar aquilo, porque se você for honesto e correto e sempre buscar a justiça, pagar o preço correto pelas coisas
e não ser aquela pessoa que quer levar sempre vantagem, você não vai ser prejudicado. Tem muitas pessoas que sofrem o dano, caem no laço, porque receberam uma proposta que era uma coisa que estava abaixo do preço, e a pessoa foi e disse, é um ótimo negócio, e compraram, e depois é que foram descobrir quais as ciladas, as armadilhas que tinham por trás. Você consegue comprar coisas abaixo do preço por meio de leilões. Existem leilões de imóveis, existem leilões de veículos, mas isso é algo legalizado. A pessoa vai lá no leilão, ela tem a chance de verificar, e tem muitas pessoas que entram e investem nesses ramos e ainda sofrem prejuízos quando não sabem ver direito todas as pendências, as multas, os impostos que estão por trás daquele bem, seja um carro, seja um imóvel. Então, o justo é aquele que faz a coisa que é verdadeira, que procura saber a respeito das coisas. Então, o 9 fala aqui, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo é aquele que vai buscar informação, vai procurar o conhecimento. Nós já falamos em Provérbios 9 sobre a sabedoria. Quem está acompanhando a leitura aqui do mês sabe que lá nós dissemos que a sabedoria tem 7 colunas, que são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Quando você adquire o conhecimento a respeito das coisas, você não cai em situações que trazem prejuízo. Então fuja das propostas dos hipócritas. Versículo 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo, alegria. Quando a maior parte das pessoas na cidade são justas, tudo o que acontece na cidade vai para o bem. Os contratos são respeitados, os casamentos são honrados, os filhos também são cuidados, as pessoas se respeitam, então a cidade fica bem. E quando morrem, perecem os ímpios, existe alegria. As pessoas se alegram quando veem que o ladrão, o bandido, o corrupto, o que mentiu, o que trapaceou, foi castigado, que ele não foi beneficiado. Agora o versículo 11 até o 13 está em roxo. Roxo é a cor que estamos usando para as palavras da boca, para o que a língua fala. Então veja aqui o 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Então, quando os sinceros, os que são verdadeiros, que não usam máscara, que fazem a coisa correta, quando eles recebem a bênção, a cidade fica alegre, a cidade fica exaltada. Mas quando os ímpios estão no comando, o que eles falam serve para destruição, serve para derrubar uma cidade. Então o versículo 11 está dizendo, é bom que as pessoas corretas, justas, sinceras, verdadeiras, sejam abençoadas, porque a cidade inteira fica bem. Mas se você deixa os ímpios reinarem, os ímpios governarem, eles vão usar a boca deles para contar mentiras, fazer contratos fraudulentos, vão usar a boca para enganar o povo, fazer propaganda enganosa, mentirosa, que você vai receber um pedaço de carne, porque vai ter mudança nos impostos. Depois eles não cumprem as promessas. Isso é só um exemplo de governantes que fazem muitas promessas. Os governantes podem prometer muitas coisas, mas pela boca dos ímpios, dos que praticam a maldade, uma cidade é derrubada. Esse versículo 12, esse versículo 11, inclusive, ele é uma repetição do versículo 10. Só que o versículo 10 fala, no bem dos justos exulta a cidade,
perecendo os ímpios há júbilo. Daí o 11 destaca a sinceridade, que é uma forma também de você ser justo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Agora o versículo 12. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Então o versículo 12 é como você usa suas palavras. Você usa sua boca para desprezar o próximo, diminuir o outro, ridicularizar, criar piadas, zombar. Tem pessoas que zombam, diminuem, ridicularizam, fazem piadas que humilham os carecas, os pretos, os obesos, o japonês, as mulheres, os pobres, os mais fracos, e eles vão procurando formas de desprezar o outro. Mas o que despreza o seu próximo não tem sabedoria. Mas o homem de entendimento fica quieto. O homem de entendimento cala para falar coisas tolas. Ele fica calado. Se for para falar coisas que não edificam, ele não fala. Não fale aquilo que despreza o próximo. Não fale o que desonra as pessoas. Não fale o que vai causar mal-estar nas pessoas. Procure usar as suas palavras para o bem, para ajudar as pessoas. Versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quem fala demais, quem reclama da vida, não consegue guardar segredo. Já começa que a pessoa que não consegue parar de reclamar já é uma pessoa que mostra que não tem equilíbrio. Ela está mal, ela precisa de atendimento emocional. Porque se a pessoa só está praguejando, a vida é ruim, eu não consigo, eu não posso, só os outros que conseguem. Quando a pessoa está praguejando a vida, dizendo, eu nasci para sofrer, eu nasci com muito azar, olha só como é que está a minha vida. Quando a pessoa anda praguejando, ela já mostra que ela está mal. Então, se você conta alguma coisa para uma pessoa dessas, ela fala, olha lá o outro, falou agora que recebeu isso, olha lá o outro, está sofrendo isso, contou para mim ontem. A pessoa não tem equilíbrio, ela vai descobrir o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. O fiel, aquele que cuida do seu espírito, ele consegue guardar segredo, porque ele está bem. Então, versículo 13, ele nos ensina, não ande praguejando. Se você anda praguejando, você precisa olhar para si e ver como mudar isso. Você precisa mudar essa situação na sua vida. Versículo 14. Buscar um atendimento, buscar um aconselhamento com alguma pessoa que possa ajudar você, pode ser um pastor, pode ser de repente um profissional da saúde. Não há problema nenhum, as pessoas que estudaram para dar ajuda também podem ser procuradas, mas você precisa buscar um autoconhecimento, saber o que está incomodando e fazendo você falar tantas coisas negativas. Versículo 14. O 14 e o 15 são versículos de sabedoria. Então aqui cor laranja. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, você precisa buscar direcionamento. E precisa buscar direcionamento com pessoas que têm sabedoria. Na multidão de conselheiros há segurança. Quando você se acautela de buscar conselhos a respeito de uma decisão, você tem vários pontos de vista. Você consegue ver aquela questão, aquele problema sobre vários ângulos. E você consegue encontrar a melhor resposta, uma melhor saída. Você pensar com várias pessoas, mas não é com qualquer pessoa, não é só se reunir com uma multidão de pessoas. Se você se reúne com uma multidão de tolos, você vai cair mais rápido na cilada. É na multidão de conselheiros. Conselheiros são pessoas que têm muita experiência e excelentes resultados naquele negócio. Um solteiro não pede, aliás, um casado não pede conselhos para um solteiro.
mas pede conselhos para alguém que também é casado e que já passou e resolveu aquele problema, porque aquela pessoa sabe como lidar com aquilo e tem a resposta mais de quem passou por aquela situação e sabe como resolver aquilo, do que você falar com uma pessoa que não tem experiência naquele assunto. Então, na multidão de conselheiros há segurança. Você não fala de mecânica com um médico, a não ser que o médico tenha um vasto conhecimento da mecânica e você sabe que ele estudou e ele tem conhecimento porque leu, investigou. Não existe problema nenhum que uma pessoa, um médico, um advogado, um professor saiba bastante a respeito de computação, a respeito de mecânica, a respeito de engenharia, desde que seja uma pessoa que estuda e tem resultados, sabe como resolver aquilo. Mas você tem que buscar pessoas que têm conselhos. Mesmo assim, é muito melhor você conversar com aquele profissional que é o mecânico, que é o engenheiro. Ele só faz aquilo. Ele resolve aquilo todos os dias. Então, procure conselheiros. A pessoa que faz aquilo, resolve aquilo, porque você vai ter segurança. Versículo 15. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. O versículo 15 também é um versículo de sabedoria. Não empreste dinheiro para ninguém. Se você emprestar, você estará fazendo uma doação. Se você decidir fazer a doação, é melhor você fazer a doação, porque existe a questão da generosidade. Nós vamos ler aqui, daqui a alguns versículos à frente, sobre generosidade. Se a pessoa está precisando, mas o problema de quem pede dinheiro emprestado e de quem fica pedindo fiança é que essa pessoa que pede dinheiro emprestado, na maioria das vezes, é uma pessoa que não tem educação financeira. Então você percebe que ela sempre está pedindo dinheiro emprestado. Ela sempre faz as coisas erradas. Ela sempre gasta mais do que tem. E ela sempre quer dar um passo além do que pode. Então, não emprestar e deixar a pessoa passar pelo sofrimento da consequência da sua decisão vai forçar essa pessoa a ter que vender aquilo que ela comprou em excesso, vai fazer a pessoa entender que ela tem que melhorar o relacionamento com o dinheiro. Então, questão de emprestar dinheiro. Você precisa aprender a dizer não. Mas eu não consigo porque é meu irmão. Eu não consigo porque é minha mãe. Salvo a hipótese do pedido de empréstimo para alguma coisa que você percebe que realmente é importante, você não deve fazer o empréstimo. E dependendo daquilo que o seu parente pede, você precisa agir com generosidade. Se é comida, se é alimento, aí é generosidade, não é nem questão de emprestar, é de realmente fazer a caridade. É seu parente, é seu familiar. Versículo 16. Aqui está em marrom claro. Nós vamos usar o marrom claro para falar de relacionamento conjugal. Relacionamento de marido, relacionamento de mulher. No casamento, relacionamentos. Versículo 16 fala: a mulher aprazível guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Então, a mulher que é respeitada, ela guarda a honra dela. Ela sabe como se porta. Como os violentos guardam as riquezas a todo custo. Então, a mulher aprazível, ela guarda a honra. Presta atenção em como se veste. Presta atenção em roupas decotadas, roupas apertadas, roupas que chamam a atenção, atraem os olhares de outros homens, maquiagens exageradas, os cortes de cabelo, tipos de perfume que usa, como se porta em um lugar, porque tem lugares em que é necessário que a mulher fique mais séria, porque dependendo do ambiente, se tem ambientes de negócios em que podem existir pessoas que não respeitam o casamento, o relacionamento das outras pessoas.
Então tem que saber dosar, lidar com algumas pessoas. Tem alguns clientes que também não respeitam a aliança que a mulher está ali no, que a mulher tem ali no, na sua mão. Então a mulher aprazível, ela guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Versículo 17, aqui em laranja, um versículo de sabedoria. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Esse versículo é muito importante, porque tem muitas pessoas que dizem assim: ah, eu faço a doação para os outros porque eu tenho que fazer o bem para os outros. E muitas vezes a pessoa não tem para ela própria, e ela deixa de comer, deixa de vestir para dar para os outros. É o caso daquela pessoa que dentro da família os outros pedem e ela entrega o que ela tem, pede emprestado, porque já sabem que a pessoa vai se dispor a dar. Mas o 17, ele traz uma sabedoria aqui. O homem benigno faz bem à sua própria alma. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que você ama o próximo se você não ama você mesmo? Então, o homem benigno faz bem à sua própria alma. Então, o homem benigno, ele cuida, a pessoa cuida dela mesma, bem, e depois, mas o cruel perturba a sua própria carne. Então, a pessoa boa, ela cuida da sua relação com Deus, cuida dos seus pensamentos, cuida dos seus desejos, cuida da sua vontade, cuida do seu próprio corpo. A pessoa boa, ela cuida da própria alma. A alma envolve os pensamentos, os desejos e a vontade. Então, cuida bem do que ela está vivendo, mas o cruel perturba a sua própria carne. Não seja cruel de manter a amizade com pessoas que levam você para baixo. Você não deve ser cruel com você. Corte essas amizades. Versículo 18 e 19 estão em verde porque falam de justiça. O 18, o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Então, o 18 fala sobre ser honesto nas relações profissionais, no trabalho. O ímpio recebe um salário enganoso, é aquele que trabalha no mês e quando ele está lá dentro do trabalho, ele fica usando o tempo do trabalho para fazer coisas pessoais. Ele não dá todo o esforço no trabalho. Ele trabalha tentando ficar o máximo de tempo no café, conversando com os outros e enrolando o tempo. E ele recebe aquele salário inteiro, mas não é ele que está trabalhando. Mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Aí tem a pessoa que faz a coisa correta e pensa assim: aquele lá só faz coisa errada e ganha o mesmo que eu. Mas se você semeia justiça, existe uma promessa aqui. Você vai ter a sua recompensa, o seu dinheiro vai render mais. Muitas vezes você vê aquele que é o enganador, ele engana e depois de alguns anos você percebe que você que trabalha de maneira justa, você aplica o seu dinheiro, você sabe onde você coloca o seu dinheiro, você sabe quanto você se esforçou para fazer aquele trabalho certo, então você valoriza mais o seu dinheiro. E o ímpio, que vive enganando, gasta o dinheiro depois de alguns anos, quando você vai avaliar, aquele justo prosperou e o ímpio não prosperou. Continua sendo enganador, mentiroso, mas o salário dele também, ele não sabe como usar de maneira adequada. Ele não recebe a sabedoria para usar o seu recurso. Faça a coisa certa e peça a Deus também sabedoria para que você use bem o seu dinheiro e o seu recurso. Existe galardão certo para quem faz a coisa certa. Versículo 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. O versículo 19 fala da lei da semeadura. Se você agir com justiça, você vai para a vida. Se fizer o mal, caminha para a morte. Morte não é só física, morte moral. A pessoa perde a, o, o respeito pelo próximo, a pessoa morre moralmente. Versículo 20. Aqui em laranja é sabedoria. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite.
uma sabedoria. Faça a coisa certa porque assim você agrada a Deus. E se você tem Deus do seu lado, você tem resposta, solução, conselho, orientação, paz, tranquilidade, mansidão. Deus, ele cuida nos detalhes daquilo que você precisa quando você faz o que agrada a ele. Versículo 21. Sobre justiça. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. O mal pode praticar a maldade e querer enriquecer, mas ele vai receber o castigo. Agora, a semente dos justos, a semente que você lança de fazer todos os dias o que é justo, a cada passo, a cada atitude, você vai escapar do mal. Versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. É um versículo de sabedoria. Não adianta você ter beleza física. Não adianta você ter boa aparência. Não adianta você vestir uma roupa muito bonita, estar muito bem apresentável, se você não usa a inteligência, se você é arrogante, orgulhoso, orgulhosa, soberbo, prepotente, desrespeitoso, como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. A pessoa que não usa a razão, a inteligência, ela é como diz aqui, é uma joia de ouro em focinho de porca. Uma pessoa que vai acabar se perde completamente a beleza da pessoa, a boa apresentação, pela falta de respeito, pela falta de educação, pela falta do juízo, pela falta da razão. Versículo 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Então, o desejo dos justos, ele tem sempre a vontade de fazer o que é bom. Agora, o que o ímpio, o mal, o que faz o mal, tem de esperança, vai resultar em ira. Ele vai ter uma esperança de que ele vai conseguir um resultado, e por ele fazer a coisa errada, ele não vai conseguir o resultado, e a esperança dele vai resultar em ira. Ele vai ficar irado quando ele perceber que o que ele esperava com a maldade dele não aconteceu como ele esperava. E aí você pode perguntar e dizer assim, mas eu conheço uma pessoa que enganou e conseguiu se dar bem. A pessoa pode se dar bem uma vez, duas vezes, pode até se dar bem alguns anos, mas o castigo de Deus sempre vem. E de repente a pessoa perde muito de uma única vez. Quando a Bíblia fala que a esperança dos ímpios é a ira, está dizendo, você pode fazer coisas erradas por longos anos e se dar bem, mas no final a ira vai vir. Em algum momento vai ser cobrado aquilo. Versículo 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Nós colocamos essa cor aqui, rosa, para questões ligadas à riqueza. E nós vemos aqui que o versículo 24 e 25 estão falando de generosidade, que a riqueza que, né, deve ser compartilhada com as pessoas, a riqueza. Veja, alguns há que espalham. Existem pessoas que elas têm recursos, elas têm riqueza, elas têm condições, e a riqueza não é só dinheiro, é também riqueza espiritual, é também educação, é a capacidade de multiplicar um conhecimento, uma informação. Existem pessoas que têm a riqueza e elas espalham, elas querem ajudar as outras, e ainda se lhes acrescenta mais. E quanto mais elas ajudam, elas ainda recebem mais. Você vê que elas estão espalhando, doando, contribuindo, colaborando, e elas crescem mais. E existem outros que retêm mais do que é justo. O que ela tem, ela procura esconder para ela. Ela não compartilha. E se ela tem, ela esconde. E ela esconde até o que ela não tem, de tanto que ela quer esconder.
mas é para a sua perda. A pessoa guarda e no final ela perde. Aquela pessoa que reúne tanto dinheiro debaixo do colchão, esconde a riqueza da família e depois ela acaba ficando doente, não desfrutou da vida, não usou o recurso e foi para a perda dela. E essa perda não é só perda no sentido de, de perder dinheiro. Ela perdeu os momentos de desfrutar com a família, perdeu momentos bons com outras pessoas, ela perdeu a própria vida no relacionamento com Deus porque se tornou uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, ela perdeu a chance de ter um crescimento como pessoa, como ser humano melhor. Versículo 25. A alma generosa engordará. Então a generosidade, ela anda junto com a riqueza. A riqueza, ela não é para a pessoa. A pessoa que é verdadeiramente rica, ela compartilha, ela é generosa. Ela pratica o bem. Ela engordará. E o que regar também será regado. Aquele que rega os outros, ajuda os outros quando os outros estão passando por dificuldades, também vai receber ajuda. Versículo 26. Versículo de sabedoria aqui, por isso em cor laranja. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Então, se você tem o trigo, você é uma pessoa que planta trigo. Você tem para vender. Se você segura, o povo te amaldiçoa. Mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Aquele que tem o trigo e ele coloca à venda, coloca à disposição dos outros, ele é abençoado. Talvez você tenha algum conhecimento, alguma informação que você pode contribuir com as pessoas e você não está colocando isso à venda. Quais os talentos que você tem, o livro que você pode escrever, um produto que você pode fazer para abençoar os outros? Tem pessoas querendo aquilo que você tem. Versículo 27. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Quando você acorda, o que é que você tem buscado? O versículo 27 dá sabedoria. Acorde e já busque a Deus. Busque logo cedo fazer a coisa certa. Busque logo cedo fazer a justiça. Quanto mais rápido você fizer o que é certo, mais rápido você prospera. Mas quem procura o mal, vai receber o mal. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Esse versículo eu poderia ter colocado nessa cor aqui de rosa, que é sobre a gente está falando de riqueza. Em verde, riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então, se você é justo, você vai crescer, você como uma rama. Agora, quem só confia na riqueza, pensa que o dinheiro compra tudo e pode ser desonesto, desleal, infiel, vai cair. Tem muitas pessoas muito ricas que não têm um bom relacionamento com os filhos, traíram e perderam o casamento, tiveram muitas riquezas, mas presos em depressão porque não buscam a Deus, ficaram com vazio na alma, vazio existencial. Só em riqueza, dinheiro cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Os justos são aqueles que buscam a Deus. A palavra justiça significa pela Bíblia a vontade de Deus. O justo é aquele que anda na linha buscando a Deus. Reverdecerão como a rama. Por quê? Vão receber a bênção espiritual, a bênção emocional e a bênção no corpo. Porque quando você tem uma alma que segue a Deus, os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades ficam na direção do Espírito Santo que levam você para um caminho correto. Então a pessoa que é justa, ela também, com ela própria, ela é justa no sentido de não comer em excesso, não beber refrigerantes, não consumir o que não presta para ela mesma. Seja justo, seja justa com você mesmo, com você mesma no sentido de cuidar da sua saúde, de não comer aquilo que
os outros estão oferecendo para você, dizendo que é bom, porque quando você sabe que vai fazer o mal. Versículo 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Então, o que perturba a sua casa herdará o vento. Como você trata as pessoas da sua casa? Como você se relaciona com seu cônjuge e com seus filhos? Se você perturba a sua casa, é uma pessoa que cria guerra, cria contenda, xinga as pessoas, desrespeita os familiares, tem muitas pessoas que fazem isso mesmo frequentando a igreja, que parecem santos na igreja, mas quando chegam em casa criam perturbação, vão herdar o vento. O vento, vão herdar problemas, vão herdar o vento. E o tolo será servo do sábio de coração. Então, quem não busca sabedoria vai ser empregado, vai ser escravo, vai depender do outro. Não é isso que a Bíblia quer de você. A Bíblia, aqui o livro de Provérbios, fala para você buscar a sabedoria, buscar liderança, ter curiosidade, buscar aprender, buscar crescer, buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, procurar ajudar as pessoas, compartilhar aquilo que você tem recebido. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Você compartilha, a pessoa fala com você o que você falou para ela, você aprende mais alguma coisa, você vai crescendo. Agora o versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Então o fruto do justo é árvore de vida. Tudo que o justo planta de semente vai trazer fruto de justiça. E o que ganha alma sábio é. Deus ama aquele que ganha almas para o reino dele. Você é sábio quando ganha almas para o reino de Deus, porque você está colaborando para o bem. Quanto mais você divulga o bem, mais as pessoas à sua volta vão fazer o bem, mais você contribui para o bem de toda a terra, mais você contribui para o crescimento do reino de Deus. Versículo 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O 31 está dizendo, Deus pune todos os que fazem o mal. Até o justo, quando faz a coisa errada, ele é punido. Deus pune o justo. Deus corrige o justo. Quanto mais o ímpio e o pecador. Então, quem é ímpio e pecador e que faz questão de fazer a coisa errada, pode ter a certeza de que vai receber o castigo também. Portanto, procure andar na justiça, seja uma pessoa generosa. A generosidade faz com que você receba mais nessa vida. Cuide daquilo que você fala, procure falar coisas boas, trate bem as pessoas da sua casa para não herdar o vento e seja humilde, porque o orgulho ele leva à afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.